Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede, poder voltar a comunicar com cada um dos meus queridos irmãos, meus alunos, para poder postar aqui mais um comentário de uma das nossas lições da CTAD. Hoje nós temos a lição de número 11, de 17 de março de 2024. A lição de hoje tem como título O Culto da Igreja Cristã. Essa é uma lição muito importante porque ela vem nos trazer um ensinamento sobre o verdadeiro sentido do culto da Igreja Cristã. Sabemos que nós fomos chamados para adorar a Deus. A adoração faz parte do nosso modo de ser enquanto igreja, e o culto é esse momento solene onde de fato nós nos reunimos em família diante da presença de Deus para prestar nossa adoração a Ele. E essa lição ela tem como objetivo trazer alguns ensinamentos sobre o verdadeiro culto da Igreja de Cristo. Daí o título da lição, o culto da Igreja Cristã. O texto áureo da nossa lição está em 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 26, que nos apresenta o seguinte: Que fareis, pois, irmãos? Que ele faz uma pergunta e logo em seguida ele vai elencar, sugerir, na verdade, aquilo que deve constituir o verdadeiro culto cristão. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Aqui é muito importante porque Paulo aqui aos Coríntios é uma igreja que ele passou um bom tempo ensinando essa igreja, uma igreja na qual a manifestação dos dons espirituais era uma realidade, mas também era uma igreja que carecia muito da exortação, do ensinamento, da disciplina quanto ao verdadeiro culto, a verdadeira forma de servir a Deus. E aqui Paulo ele vai levar os irmãos à reflexão para que eles possam perceber se eles estavam oferecendo a Deus um verdadeiro culto ou não. Daí ele começa aqui a sua reflexão com uma pergunta: Que fareis, pois, irmãos? Ou seja, o que vocês devem fazer quando vocês se reunirem, quando prestarem um culto a Deus? E aí ele começa a elencar alguns elementos. Aqui são amostras do que ele fala, não é tudo, ele não esgota aquele que compõe um culto, mas ele cita alguns elementos que são essenciais no verdadeiro culto a Deus. E aí ele vai elencando: Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. É muito interessante aqui o registro da questão do culto, fazer parte do culto dos salmos, porque o salmo era exatamente, ou os salmos, aqui está salmo no singular, cada um tem um salmo a apresentar a Deus, mas os salmos, eles eram de fato, compunham o inário do povo de Israel, desde quando o povo ele sai peregrinando rumo à terra de Canaã, e ao se estabelecer na terra, ao construir o tabernáculo, o templo fazia parte da liturgia do culto judaico, os salmos, e boa parte desses salmos eram salmos do rei Davi. E até alguns sugerem que quando Paulo fala aqui dos salmos, que é bem provável que ele esteja falando dos salmos de Davi, mas isso não vem ao caso. O certo aqui é que Paulo está ensinando aos irmãos
que no momento do culto não deveria faltar os salmos, que era essa poesia cantada. Ou seja, o cântico faz parte do culto da adoração a Deus. A igreja, ao reunir, é necessário que ela tenha hinos de adoração a Deus como forma de cultuar a Deus. Portanto, Paulo pergunta: vocês têm salmo? E aí ele prossegue: tem doutrina. Doutrina aqui, lê-se aqui como doutrina, ensinamento. A igreja ela foi fundada na doutrina de Cristo, na transmissão dessa doutrina através dos ensinamentos dos apóstolos. Daí a expressão teológica, os fundamentos dos apóstolos, ou fundamento dos apóstolos, que eram exatamente aqueles ensinamentos que os apóstolos passavam à igreja, ensinamento esses que eles haviam recebido de Cristo. E assim a igreja era doutrinada através dos ensinamentos de Cristo. Portanto, Paulo está elencando que além dos salmos, dos hinos, deveria fazer parte do culto o ensinamento, a doutrina. Então, a doutrina, quando vocês reúnem, além da doutrina, ele também cita a revelação. É interessante observar porque a doutrina aqui fala do ensinamento, o que nós poderíamos trazer para a realidade hoje, o ensinamento bíblico, poderíamos dizer, essa é a doutrina da igreja. A igreja deve ter como regra de fé e prática os ensinamentos da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas Paulo ele fala da doutrina e ele também fala aqui: vocês têm revelação. É muito interessante observar porque revelação, ao Paulo citar aqui revelação, hoje dentro da teologia nós percebemos que no estudo dos dons espirituais, eles são divididos em grupos. Há 3 grupos dos dons aí de 1 Coríntios, capítulo 14, os chamados dons espirituais, não que sejam apenas esses na Bíblia, porque os dons ministeriais também são dons espirituais, mas dentre os dons espirituais há um grupo de dons que nós chamamos de dons de revelação. Esses dons são a palavra do conhecimento, ou a palavra da ciência, a palavra da sabedoria e o dom da profecia. São esses 3 dons que formam o grupo chamado de dons de revelação. Aqui Paulo ele está dizendo que quando os irmãos eles reuniam, se havia entre a igreja a revelação de Deus. Se esses dons em especial, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a profecia, se existia, e como isso era aplicado no momento do culto. Aí ele prossegue falando, é claro que a revelação aqui, nós sabemos que a Bíblia é a teologia escrita de Deus, é a Bíblia, a teologia de Deus, ela se divide em 2 partes. Tem a teologia maior, que é o próprio Cristo, ele é a teologia de Deus em primeira mão, e uma teologia menor em relação a Cristo é a própria palavra escrita, o texto escrito, é também o que nós chamamos de teologia pura. Então, qual é a teologia de Deus? A teologia pura é o próprio Cristo e, em segundo momento, a sua palavra, que testemunha sobre o Cristo. Essa seria a teologia de Deus. Portanto, aqui Paulo fala da necessidade da doutrina, do ensinamento mas também fala dos dons de elocução, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o dom da profecia. Ele também elenca aqui o dom de variedade de línguas, que é Deus falar, capacitar pessoas na igreja para falar em línguas que eles não aprenderam em escola, mas línguas com uma capacitação espiritual.
para que Deus possa falar no meio do seu povo, falar em N situações através desse dom, que é o dom de variedade de línguas, também faz parte do culto. E ligado ao dom de língua, e o próprio Paulo dá um ensinamento específico sobre a utilização desse dom, do dom de variedade de língua. Aqui ele traz também a interpretação. Então, que haja a manifestação da variedade de língua no culto, ele está ensinando, mas também que haja interpretação, para que a igreja ela seja edificada. Porque na disciplina dos dons espirituais, Paulo diz que aqueles que falam em língua na igreja, que fale 1, 2 ou 3, cada um por sua vez, mas que haja também quem interprete, porque se não houver interpretação, a igreja não será edificada, os que entrarem na igreja não serão edificadas, mas pensarão que a igreja, que o povo está louco. Então a interpretação da língua é exatamente para que haja edificação na igreja, uma vez que o orar em língua ou falar em língua sem interpretação, o texto bíblico deixa bem claro que só é edificado aquele que está orando, porque ele ora em espírito, ele ora com Deus, ora a Deus. Então aí Paulo vai exatamente trazer como amostra de um verdadeiro culto cristão, aquele culto onde haja salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. São as amostras que ele dá daquilo que deve conter num culto cristão. E aí é interessante porque ele fecha dizendo, faça-se tudo para edificação. É muito interessante porque o que Paulo está dizendo aqui é que os salmos, a doutrina, a revelação, a língua, a interpretação, os dons de um modo geral, o cântico, tudo aquilo que se fizer no culto, que deve ser feito para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Eu vejo isso aqui como uma suma importância, porque nós temos que ter essa consciência plena de que o culto, em primeiro lugar, o culto é tão somente a Deus. Deus deve ser o único centro da nossa adoração, o único centro do nosso culto. Deus, através de Cristo Jesus, o Espírito Santo, a Trindade Santa, o Deus Trino, deve ser o alvo único do nosso culto. A adoração é somente a Ele, o nosso culto é somente a Ele. E uma vez que estamos reunidos em nome dEle, nele e para Ele, tudo que se fizer no culto tem que ser para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para a glorificação do nome do Senhor. E essa é a síntese de um verdadeiro culto cristão, aquele culto onde Deus é o centro de todas as coisas. A verdade prática, ela nos afirma assim: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Achei bastante interessante a forma como o comentarista ele descreve o que é o culto, que ele coloca o culto como sendo um momento sublime, como aquele expressa, é uma sublime forma. Forma de quê? O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração. Ou seja, o culto deve ser aquele momento único, sublime, onde todos nos reunimos para nos expressarmos a Deus em adoração. E essa adoração, ela é composta exatamente dos elementos que nós vimos aqui no texto áureo. E aqui, na verdade prática, o comentarista ele coloca que esse momento sublime de adoração é o momento no qual nós louvamos a Deus, é um momento de louvor. Louvor aqui abrange toda forma de exaltação, toda forma de enaltecer a Deus. Pode ser o louvor no sentido cantado, palavras de adoração, de glorificação a Deus. O nosso serviço também é um louvor.
Ou seja, tudo quanto nós fazemos para Deus, seja na casa de Deus ou fora da casa de Deus, são formas de nós louvarmos a Deus, faz parte da nossa adoração. Porque a adoração seria a razão do nosso viver enquanto igreja. Nós vivemos para adorar, o próprio homem foi criado para adorar a Deus. E nós adoramos de várias formas. Dentre essas formas, nós adoramos louvando a Deus. O louvor pode ser cantado, pode ser falado. Isso compõe o louvor. Mas também nós louvamos a Deus através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. Todas essas são expressões de louvor a Deus que fazem parte da nossa adoração. Portanto, através do louvor, através da gratidão, nós adoramos a Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser agradecidos. Então, quando você se reúne na casa de Deus, juntamente com o povo de Deus, ou mesmo fora da casa de Deus, você sempre demonstra a sua gratidão a Deus. Porque aqui falando do verdadeiro culto a Deus, e aqui o culto cristão, ele não deve, é claro que o auge do nosso culto é aquele momento quando nós reunimos todos em comunhão, em um só lugar, esse momento ímpar, é que nós temos aí a experiência e o privilégio de ainda podermos nos reunir, algo que muitos dos nossos irmãos já não têm mais e muitos estão por perder, e conosco não pode ser diferente. Mas que nesse momento do nosso culto seja um momento de gratidão a Deus. Seja na igreja, o teu culto na igreja, seja o teu culto individual, o teu culto diário, durante as 24 horas que nós temos aí, dia e noite, que nós tenhamos essa consciência plena de que o nosso viver é um culto a Deus. E aqui o ensinamento, aqui as afirmações aqui do comentarista, é que a nossa forma de adoração, ela envolve o louvor e envolve também a nossa gratidão, que nós tenhamos um coração agradecido a Deus. Que a gratidão faça parte da nossa vida como forma de adoração a Deus. Eu acho isso muito importante, porque muitas das vezes, quando nós nos reunimos diante de Deus, principalmente em oração, aqueles que ainda têm aí o raro hábito de orar a Deus, nós usamos esses momentos para pedir, pedir e pedir. Primeiro por nós, geralmente, depois pelos familiares, pelos outros, e pouco se agradece a Deus. Mas a verdadeira adoração a Deus, ela consiste também em gratidão. A Bíblia diz nos Salmos que nós devemos entrar nos atos do Senhor com hinos de louvor. Nós devemos sempre apresentar um cântico novo diante de Deus. Portanto, faz parte do culto cristão a gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Também aqui, o comentarista coloca como forma de culto a Deus a total rendição a Ele. Isso aqui é muito importante, porque é necessário que todos nós estejamos sempre diante da presença de Deus e cultuando a Deus, seja onde quer que estejamos, que nós tenhamos um espírito de rendição diante de Deus. Qual a ideia aqui de total rendição? Não é rendição em parte, é total. A ideia de alguém rendido é alguém que de fato se entrega, alguém que sabe que não adianta lutar, por exemplo, se for numa batalha, quando alguém vê que não pode vencer o outro, ele se rende, pedindo misericórdia para não sofrer mais dano e quem sabe ter até a sua vida poupada. Em termos espirituais, deve fazer parte da nossa adoração a rendição a Deus.
Em que consiste uma vida de rendição a Deus? Consiste numa vida desprovida de prepotência, de achar que é o meu braço quem me conquista a vitória, é o meu braço quem me dá o alimento, quem me dá os bens, quem me dá as conquistas na vida, sejam elas intelectuais, materiais, espirituais. Na verdade, nós não podemos nada de nós mesmos. Tudo quanto nós temos, tudo quanto nós recebemos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Quando nós temos consciência de que nós somos totalmente dependentes de Deus, não há espaço para a arrogância, seja no momento do culto na igreja ou seja no nosso dia a dia. Não há espaço para um espírito exaltado. Não há espaço para nos acharmos melhor do que os outros, para ignorarmos as pessoas à nossa volta, ignorarmos o outro, como se nós fôssemos alguma coisa de nós mesmos. A consciência de pecado que deve estar bem viva em cada um de nós. E aqui quando eu falo consciência de pecado, não é você viver no pecado, não é isso. É você aproximar-se de Deus a cada dia, você está mais perto daquele que é a total perfeição. Essa atitude de estar perto de um Deus perfeito faz com que nós enxergamos que nós não somos perfeitos, que nós somos imperfeitos. E à medida que eu me aproximo desse grau máximo de perfeição que é Deus, eu percebo o quanto indigno eu sou. Percebendo a minha indignidade, eu vou me render diante da santidade de Deus. Eu vou me importar humilhado, humilde e clamando pela misericórdia de Deus sobre a minha vida, porque eu perceberei que não há em mim mérito algum. Essa é a ideia da verdadeira adoração, do verdadeiro adorador. É uma postura de rendição. Eu me rendo, Senhor, diante da tua santidade, me rendo diante da tua grandeza, me rendo diante de ti, porque sei que tu és santo. Essa é a essência do verdadeiro culto de adoração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 5, verso de número 15 ao verso de número 21. Vou procurar deter apenas aqui no texto bíblico da leitura bíblica em classe e depois fazer o comentário da lição de acordo com aquilo que eu julgar ser importante. Efésios, capítulo 5, verso 15 até o verso de número 21. Nos diz assim a palavra de Deus: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Eu vou ler cada versículo e já vou comentando para nós otimizarmos o tempo, mesmo porque ainda estou com a garganta. Há momentos que, como vocês sabem, agrava muito o meu estado de saúde, somente em relação à minha garganta. Quero agradecer àqueles que oraram por mim, pois no vídeo passado realmente estava num estado emocional bastante crítico, mas hoje eu já estou bem recuperado aí de uma crise que eu tive, um momento muito difícil na minha vida, o qual nunca passei, mas estou bem, graças a Deus. Mas a garganta, esse é um problema que eu enfrento já há décadas, e hoje ela está um pouco irritada. Portanto, eu vou já ler o versículo, fazer o comentário e tentar gastar a minha voz o máximo aqui nesses textos da leitura bíblica em classe, e aí depois fazer o comentário da lição de acordo aí a minha condição aqui de saúde. Bem, então aí no capítulo 5, verso 15 ao 21, o verso 15 de Efésios nos diz o seguinte: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. E aí vem outras advertências. Eu acho interessante porque Paulo aos Efésios,
ele traz aqui uma admoestação, um ensinamento à igreja. E logo de início ele chama a atenção a ideia aqui do vede. Aí é uma espécie de um conselho, é o verbo aqui no imperativo, que tem a ideia ou de uma ordem ou de um conselho. Aqui de fato é um conselho. Ele diz então para a igreja, e o que ele está ensinando aqui aos Efésios, aos Éfesos, irmãos em Éfeso, também serve para a igreja atual, como toda a palavra de Deus. Então ele chama a atenção, olha, vede prudentemente como andais. Ou seja, analise a vossa conduta com prudência. Analise a vossa conduta prudentemente. É isso que ele quer dizer. Quando ele diz, olha, vede, ou seja, fiquem atentos de forma prudente como vocês andam. Então, vede prudentemente como andai. Bem interessante que aqui destacamos a palavra ver, que é no sentido de você enxergar, é bem mais do que olhar. Aqui é você enxergar, é chamar sua atenção. Então Paulo ele usa essas expressões vede e vede de forma prudente. Vede prudentemente, com prudência, com sabedoria, como vocês estão andando. Ou seja, fiquem apercebidos para o comportamento de vocês e sejam prudentes em relação a como vocês devem se comportar. Essa é a ideia central do texto. Vede prudentemente como andais. E aí, ao ver com prudência, ao analisar, ao julgar nosso comportamento, a nossa forma como nós devemos andar, nós devemos então chegar a uma conclusão de como está sendo o nosso andar. Andar aqui entende-se como a nossa conduta. E aí ele prossegue, vede prudentemente como andais, não como necios. Ou seja, tenham cuidado para que a conduta de vocês, o comportamento de vocês, não seja um comportamento de nécios, ou seja, de loucos, de pessoas que não têm sanidade mental, que não têm entendimento do que está fazendo. Olha que interessante. Esse é um ensinamento dado para a igreja, que a igreja ela deve ter cuidado com a sua forma de se conduzir, para que ela não esteja andando como louca, para que ela possa de fato ter um comportamento que diante de Deus ele não seja visto como um comportamento de loucos, de pessoas que não têm sanidade. E é bem importante observar que a igreja, como uma obra espiritual, ela deve vigiar o seu comportamento, porque às vezes nós, por sermos ainda de carne e osso, e sendo homens, nós somos tendentes, com o passar do tempo, a enquadrar o nosso comportamento dentro daquilo que é prescrito para o comportamento do mundo. A termos atitudes como de homens comuns, de homens seculares. Na verdade, aqui o que Paulo está ensinando é que o cristão ele deve ter um comportamento diferente, e esse comportamento ele é avaliado por Deus. E Deus ele avalia o comportamento do homem como sendo uma pessoa prudente, uma pessoa que tem sanidade, ou como o comportamento de um louco. Por isso que ele traz essa admoestação. Olha, vede prudentemente como andais, que o vosso andar não seja como nécio, mas como sábios. Ou seja, tenha um comportamento de sábios e não um comportamento de louco. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí ele prossegue, remindo o tempo.
O que é remir o tempo? A ideia aqui de remir, tem a ideia da remissão, que é o resgate, resgatar algo, entendeu? Que estava sendo colocado à venda, penhorado. Mas aqui a ideia de remir o tempo é exatamente você valorizar o tempo, otimizar o tempo de maneira que você possa aproveitar bem cada instante da sua vida. Infelizmente existem aqueles que vivem como se fossem eternos, como se essa existência fosse uma existência que ela não está limitada pelo tempo cronológico e pelo espaço. Nós não somos eternos. O nosso corpo físico, a nossa existência é uma existência limitada. Nós temos um prazo de validade nessa existência. Sabemos que nós somos imortais porque nós temos dentro de nós um espírito, uma alma, mas esse espírito e essa alma, eles se expressam através do nosso corpo, que é limitado e que é mortal, que há prazo de validade. E aqui Paulo ele chama a atenção exatamente para isso. Olha, que vocês saibam remir, aproveitar bem o tempo, utilizar bem o tempo que vocês têm. Que vocês saibam ser bons economistas da sua existência. A ideia é essa. O tempo que vos resta como pessoas e como igreja aqui nessa terra, que vocês saibam viver bem esse tempo. Portanto, como sábios, remindo bem o tempo, porquanto os dias são maus. Ou seja, tenha sabedoria em utilizar bem o tempo, saibam viver bem e de maneira correta o tempo, porque os dias são maus. Se isso já era mal na época do apóstolo Paulo, imagine na nossa época. E os dias maus, eles exatamente consomem a nossa existência sem que nós percebamos. Então, ou seja, vivemos num mundo que jaz no maligno e que se você não ter sabedoria para levar a tua existência, você desaparecerá como uma neblina, como uma flor que está linda hoje, amanhã deixa de existir. E você, quando estiver diante de Deus, para prestar conta do tempo que você teve, do que você fez com a sua existência, você será achado como um louco, porque você não soube remir bem o seu tempo, não soube aproveitar o seu tempo, e os dias maus acabaram com a tua existência. E você nada juntou, você nada depositou para a vida eterna. Portanto, tenhamos sabedoria para remirmos bem o tempo, porque os dias voam e os dias são maus. Aí na sequência, verso 17, pelo que não sejais insensatos, ou seja, diante da realidade de que os dias são maus, então não sejam insensatos, ou seja, não sejam loucos, não sejam nécios, seja sensato. A sensatez é uma das coisas mais importantes na vida do homem, que tem total consciência do tempo que ele tem, da brevidade da sua existência, e que ele procura gastar o tempo que ele tem de uma maneira proveitosa. Tem pessoas que elas são insensatas, elas não sabem elencar a ordem dos valores na sua vida, e às vezes elas gastam energia, gastam o tempo precioso naquilo que não contribui
para uma vida plena, uma vida vivida segundo a vontade de Deus, uma vida ou uma existência que venha valer a pena ser desfrutada. São pessoas que passam pela existência e não deixam um legado, não diz para que existem. Então essa é a ideia aqui, para que nós não sejamos insensatos diante da realidade, da brevidade da nossa existência. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, enquanto cristão, e aqui está falando, aqui esse texto é para cristão, e você que ainda não é um cristão, a porta da graça está aberta, o convite está estendido a você, para que você permita que Cristo seja o Senhor da sua vida, que você entregue sua vida a Cristo, para que Ele possa ser Senhor e Salvador da sua vida. E aqui Paulo, na sequência, ele diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei. Ou seja, não sejam loucos, vivendo como se não houvesse amanhã, como se não houvesse um propósito maior na vida de vocês, mas que vocês possam entender qual seja a vontade do Senhor. Não há nada mais importante na vida de um homem, de uma mulher, na vida de um cristão, do que buscar entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Será que o que eu estou fazendo, as minhas atitudes, os meus relacionamentos, será que tudo aquilo que eu faço é de fato o que Deus tem para mim? Deus, ele é um Deus de propósito. E Ele colocou o homem na terra e nos chamou enquanto igreja de Cristo. Todos nós somos chamados com um propósito. Mas para nós entendermos qual é o propósito de Deus na nossa vida, é necessário que não sejamos insensatos. Porque a insensatez, a loucura, faz com que muitos não entendam qual é a vontade de Deus para a sua vida. Daí Paulo dá esse ensinamento, para que vocês não sejam insensatos e fiquem sem entender qual é a vontade do Senhor para a vossa vida. Aí verso 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Aqui Paulo ele faz menção a um elemento muito usado na época, isso não só na cultura judaica, na cultura grega e basicamente todas as culturas, que é o uso do vinho como símbolo da alegria. Então, não ter vinho numa festa não fazia sentido, uma festa sem o vinho. Então aqui, a questão aqui é que o vinho era o símbolo da alegria, porém ao mesmo tempo, ao embriagar-se com o vinho, ao tomar além da conta, as pessoas acabavam ficando fora de si, se tornando insensatas. Então alguém embriagado não condiz embriaguez com sensatez. E tudo que Paulo está trabalhando aqui, desde o início da sua exortação à igreja, é falando de prudência, falando de sensibilidade, de sensatez. E estar embriagado com um vinho é sinônimo de perder a sensatez, de perder a lucidez. Daí ele usar aqui o vinho e também tomando aqui também num sentido metafórico, também trazendo uma lição espiritual, ele dizer o seguinte: olha, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Aqui tanto pode ler-se vinho no aspecto físico, a bebida. Os irmãos não deveriam encher-se de vinho para não perderem a consciência da realidade, mas também aqui fala de tudo aquilo que representa a alegria passageira dessa vida,
a alegria passageira do mundo, e que geralmente essa alegria termina em tristeza. Quantas vezes as pessoas elas se alegram, elas dão vazão aos seus desejos, às suas vontades, elas se sentem livres, por exemplo, na prática da prostituição, na prática da irreverência, da homossexualidade, tudo aquilo que lhe traz alegria, mas que no final só vem trazer contenda, confusão, perturbação de espírito. Portanto, o conselho de Paulo, aqui tomando o vinho e enlarguecendo o conceito aqui de vinho, é que a igreja, os cristãos deveriam ter cuidado para não estarem embriagados com as coisas dessa vida, com as coisas deste mundo, que acabariam trazendo desilusões, trazendo contenda. Então ele faz aqui essa menção ao vinho, que ao estar embriagado dele, a bebida, o álcool, tira a sensatez da pessoa e acaba gerando confusão. Mas tudo isso ele está trazendo para apontar uma lição espiritual. Tanto é que ele diz, olha, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas do que vocês devem embriagar. Não é o corpo de vocês. Vocês devem embriagar-se de um outro tipo de alegria. Vocês devem encher-se não do vinho, não dos prazeres dessa vida, mas vocês devem ser cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enchei-vos do Espírito, louvado seja Deus. Aí o verso de número 19, na sequência, ele diz o seguinte: a sequência de viver uma vida cheia do Espírito vai ser o que como consequência disso? Ou como prova de que somos cheios do Espírito? Falando entre vós com salmos. Muito interessante. Porque aqui ele coloca o falar entre vós com salmos. Os salmos, geralmente eles eram cantados, como eram os salmos, mas também o salmo ele é lido como uma poesia. E aqui Paulo ele diz que a vida daqueles que estão cheios do Espírito, o comentário entre essas pessoas é exatamente salmos a Deus. É comentários de louvor a Deus e do que Deus fez e faz no meio do seu povo. Essa é a ideia de falar em salmos. É uma conversa que seja de exaltação a Deus, de louvor, de adoração a Deus. Falas essas que adorem a Deus e que ao mesmo tempo manifestem os feitos de Deus em nossa vida, que era exatamente o sentido dos salmos, que era esse cenário que contava os feitos de Deus no meio do seu povo e que manifestava a adoração do povo de Deus a Deus. Portanto, que vocês, ao estarem cheios do Espírito, vocês estarão em condição de falar entre vós com salmos, falar, comunicar, aqui também tem esse sentido, com hinos, que aí um hino tanto pode ser os salmos cantados, como hinos de um modo geral, canções de um modo geral, e ele coloca e cânticos espirituais. Aqui a ideia do cânticos espirituais é algo que já entra na esfera do sobrenatural, que diante de um louvor, onde a igreja, onde o cristão está cheio do Espírito, ambiente no qual há salmos, há hinos, há também um manifestar do Espírito Santo, tomando as pessoas em cânticos espirituais. E cântico espiritual aqui não é nada ensaiado,
Diferente do que muitos pensam aí, e tem um dom de variedade de línguas, e aí pega uma melodia de um cantor, e aí começa a cantar em línguas, e aí os teóricos dos dons espirituais vão classificar isso como sendo cânticos espirituais, mas eu tive a oportunidade de nascer num lar, um berço cristão, pentecostal. Hoje estou batista, mas não deixo de ser pentecostal. Faço parte de uma comunidade batista renovada. E graças a Deus que eu tenho liberdade para adorar a Deus. Tenho liberdade como eu tinha onde congregava. Mas é interessante nós observarmos que a ideia de cânticos espirituais ela tem se perdido. Muitos pensam que um cântico espiritual é uma música inspirada por Deus, é algo que pode ser ensinável. Não é isso. Eu vivenciei vários momentos de ver Deus tomando pessoas com cânticos espirituais, inclusive meu pai, semi-analfabeto, uma pessoa super desafinado, mas Deus o usava com cânticos espirituais que era algo inexplicável. Era de fato Deus cantando, era o Espírito Santo cantando pela boca de meu pai. Era uma clara, evidente manifestação do sobrenatural de Deus no meio da igreja. Portanto, quando a igreja está cheia do Espírito, há salmos, há hinos, há cânticos espirituais. E aí Paulo prossegue cantando e salmodiando ao Senhor. Ou seja, cantando ao Senhor, salmodiando, os salmos, o nosso ser está sempre brotando do nosso ser, salmos, exaltação, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Só que eu acho muito interessante, porque a ideia do texto aqui não é um cântico pelo cântico, não é uma exibição de técnica vocal, de um talento natural, não é isso. Aqui o texto está dizendo que esses salmos, esses hinos, cânticos espirituais, tudo isso estará acontecendo em adoração ao Senhor, salmodiando ao Senhor, porém isso no nosso coração. Ou seja, é ter dentro do nosso coração uma manifestação, um reboliço sobrenatural do Espírito Santo que nos leva à adoração contínua diante de Deus. Então, o culto a Deus, ele deve exatamente manifestar essas características. Nosso momento de culto a Deus, aqui tanto culto na igreja, no local da congregação, como o nosso coração enquanto um altar de adoração a Deus, ele deve manifestar isso constantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí na sequência, ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Aqui o texto é interessante, o que ele diz de uma ação contínua, que esses que estão cheios do Espírito, que salmodiam, cantam hinos a Deus, eles estarão sempre dando graças a Deus, o Pai. Isso aqui é bem interessante, dando sempre graças por tudo, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai.
Ou seja, essa atitude ela é feita diante de alguém que tem consciência de que Deus é o seu Deus, portanto é soberano, é Senhor da sua vida e Ele também é o seu Pai. É o gesto de gratidão de um filho para com o seu pai. E esse é um gesto contínuo, pois o verbo aqui está no gerúndio, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o elo que nos liga a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É aqui fala desse vínculo, dessa dependência que deve existir entre os irmãos, que um não se julgue superior ao outro, mas que esteja um sujeito ao outro. Qual a ideia de sujeição? Que sejamos servos um do outro. Que façamos questão de estar servindo ao outro. Esse é o verdadeiro sentido do culto, o verdadeiro sentido de viver em comunhão e de estar em adoração, que é o culto da igreja cristã, da igreja de Cristo, como nos traz aqui o título da lição. Bem, agora eu vou para o comentário da lição. Nos diz aqui o comentarista, na introdução. Nessa lição, vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. O culto é santo, por isso ele deve ser um momento sagrado, um momento solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. Então, quais são os dois propósitos, principais propósitos do culto? Primeiro, a glorificação a Deus, é o propósito maior. Em segundo momento, o culto é um momento de nos edificarmos uns aos outros, onde a igreja, enquanto corpo visível, ela é edificada. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. Todo culto tem um ritual, não há como ter um culto sem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dimensão pentecostal. E eu diria não só pentecostal, na dimensão cristã. Aí pode entrar tanto pentecostal, quanto renovado, quanto o tradicional, porque não um culto cheio de alegria e de entusiasmo. Aí vai depender do conceito do que se entenda um culto com entusiasmo. Não é necessariamente um culto gritante. Não. Entusiasmo, cada pessoa manifesta o entusiasmo e a alegria e a atuação do Espírito de Deus na sua vida. Cada um vai reagir de forma diferente. Nem todo mundo reage da mesma maneira. É bom que se observe isso. Primeiro tópico da lição, a natureza do culto. Primeiro subtópico, o culto como um serviço, ou como um serviço. O culto como um serviço a Deus. Muito importante. Nós temos que entender que o nosso culto é um serviço a Deus. E isso aqui não é uma mera informação. O que é cultuar? Cultuar é um serviço. Agora, só que esse serviço tem que ser única e exclusivamente para Deus. Então, diante de um contexto onde se tem cultuado tudo, há culto a pastor, há culto a grupos, há culto a fazer menção de honra a grandes nomes, etc, etc. E eu, sinceramente, não vejo nenhuma base bíblica para isso. Não estou dizendo que eu seja contra a comemorar o aniversário de um pastor, alguma coisa assim,
Não ser grato a Deus pela vida de um irmão, da igreja, aniversário da igreja, do pastor, não. Mas o grande problema é transformar o momento do culto, colocando como centro do culto, um culto a uma personalidade. Isso aí é totalmente antibíblico. O culto é só para Deus, só e exclusivamente para Deus. Então, o culto como um serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo. Então, em primeiro plano, o culto tem a ver com a atitude. Qual é a atitude que alguém tem ao se reunir diante de Deus? Então, o culto, em primeiro momento, tem a ver com a atitude. Para quem é o nosso culto? Essa atitude de cultuar tem qual a finalidade do nosso culto? Então, isso é uma questão de atitude. O culto é para Deus. Então, em primeiro momento, tem a ver com a atitude. Em segundo momento, tem a ver com a forma como se cultua. Tudo bem, é uma atitude para cultuar a Deus, mas Deus recebe culto de qualquer forma, em hipótese nenhuma. Então, tem que ter também qual é a maneira de cultuar a Deus. As Escrituras nos ensinam, o Espírito Santo, quem é o dono da igreja, deve nos direcionar a forma correta como cultuar a Deus. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. Ou seja, como Deus, como deve ser esse ritual do culto. Não é com sacrifícios humanos, não é esmurrando o nosso próprio corpo, não é nos sacrificando enquanto uma penitência ou um alto martírio. Não é isso que Deus quer. O culto tem que ser em espírito e em verdade. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Enquanto os cristãos serviam, que do grego aí é leiturgeo, isto é, cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. Então, naquele momento de culto a Deus, de adoração a Deus, dirigido por Deus, Deus então, por meio do Espírito, direcionava a igreja, inclusive ao levantar obreiros para a sua obra, para a sua seara. Então, esse culto, esse serviço, essa leiturgeo, que aqui é a palavra grega, que vai mostrar esse exemplo de adoração no contexto cristão, que era exatamente esse serviço prestado para Deus. E nesse serviço, Deus levantava obreiros para a sua seara. Também a natureza do culto, outro subtópico, é que o culto deve ser solene, um momento solene. Por solene, nos referimos ao que traz respeito, que é algo solene, é algo respeitoso. O culto não é um momento de bagunça, de irracionalidade. Quando você glorifica a Deus, quando você canta um hino na igreja, quando você fala, você tem que ter consciência do que você está fazendo. É um momento solene, é um momento de respeito, de toda reverência, é uma solenidade para Deus. Então o culto tem esse caráter também solene, de respeito. Então é um respeito que traz a solenidade, a ideia de trazer respeito daquilo que é majestoso, de estarmos diante da majestade divina. Daí toda a reverência, a solenidade diante de quem nós estamos. Isso significa que tanto o conteúdo do culto quanto a maneira de se cultuar são importantes. Por quê? Porque estamos diante de Deus.
Então, o conteúdo, aquilo que estamos fazendo, como a maneira como nós fazemos, isso importa diante de Deus, porque o culto é um momento solene. Por isso, o culto não pode ser destituído de significado, nem realizado de qualquer jeito. Inclusive, no culto levítico, a prescrição sobre a adoração, o culto a Deus, havia ordenanças dadas por Deus a Moisés de como deveria ser o culto a Deus, e não deve ser diferente na atualidade. Eu não devo planejar a maneira como eu acho que deve ser um culto a Deus e não estar submisso à direção do próprio Espírito de Deus, que a Bíblia diz que ele age com liberdade na sua igreja e por meio da igreja. Então, não por acaso o apóstolo Paulo expõe os princípios que regulamentam o culto na igreja de Corinto, quando ele vai disciplinar, aí, a partir do capítulo, já no capítulo 11, mas aqui a lição coloca capítulo 12 ao 14, há toda uma disciplina sobre como deve ser o culto na igreja, a utilização dos dons, a reverência, tudo que deve fazer parte de um culto, de um verdadeiro culto a Deus. É disciplinado aqui em 1 Coríntios, aí no capítulo 12 ao 14, que a lição nos apresenta. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso, temos na Bíblia o parâmetro para o bom ordenamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ou seja, que tudo que vocês façam seja com decência, que nada seja exagerado, fora do normal, que vocês não estejam fazendo como se estivessem embriagados, como loucos, de forma indecente, mas que vocês façam tudo com decência e com ordem. Culto é lugar de decência, é para Deus. Não é um momento de escândalo. Tem que ter decência e também tem que ter ordem. Não pode ser uma bagunça que cada um faz o que quer, chega a hora que quer, levanta como e quando quer, se veste de qualquer forma. Não, o culto é para Deus, é necessário que tenha respeito. A Bíblia nos ensina que devemos guardar o pé quando entrarmos na casa de Deus. Se você está diante de Deus, e olha que entrar na casa de Deus simboliza entrar na presença de Deus. Isso não é só nas reuniões de culto, não. Você deve guardar o teu pé sempre, porque você, em momento algum, vai estar fora da presença de Deus. Pelo menos deve ser essa a consciência do verdadeiro cristão. Nunca estarei fora da presença de Deus. Portanto, devo guardar o meu pé sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, essa é a instrução da palavra de Deus, que haja decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. Nesse texto temos os termos gregos euchemonós, traduzido como decentemente, que é aí um termo grego, tem a ideia de decência. E também, uma outra tradução desse termo é decorosamente, que haja decoro no nosso culto, que haja decência, decoro, que não haja escândalo. E também a palavra aqui, táxi, bem interessante, que é uma outra palavra grega, que dá a ideia de ordem. Então, o culto ele deve ter decência, decoro e deve ser ordenado, deve ter ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, decência e ordem. Então, o culto a Deus, ele tem que ter decoro, tem que ter decência e ele também tem que ter ordem.
Terceiro subtópico, o culto é santo. Por que o culto é santo? Porque é para Deus e Deus é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ao ter lá as prescrições do que era cultuar a Deus, entrar no tabernáculo, quem entrar, quando entrar, era tudo uma determinação divina. Então, como Deus era santo, as regras do culto a Deus eram estabelecidas por Deus e não era qualquer um ou de qualquer forma que se prestava um culto para Deus. Então, o culto na Antiga Aliança, ele era um ato totalmente prescrito por Deus. E na Nova Aliança seria diferente em hipótese nenhuma. A Bíblia diz que nós temos que apresentar a Deus o nosso culto como um sacrifício vivo. Não é mais um sacrifício morto, como era a Antiga Aliança, mas o nosso próprio corpo é a oferta, e nós somos os ofertantes. Um sacrifício santo e agradável a Deus deve ser o nosso culto racional. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. A igreja, enquanto corpo de Cristo, a igreja, enquanto um grupo organizado em determinado lugar, é o lugar de adoração a Deus. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão, o culto cristão também não deve ser profanado, assim como não era na Antiga Aliança. Não devia ser na Antiga Aliança, também não deve ser na Nova Aliança. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. Então, tanto a conduta, o código, o caráter, quanto a prática, o viver a vida cristã e o viver o culto, o momento do culto, tem que ser levado em consideração. Tópico 2 da lição. Qual é o propósito do culto? Isso aqui é fantástico. Primeiro grande propósito do culto: glorificar a Deus, é o primeiro tópico. Culto é para Deus. Repita aquilo que falei a princípio. Culto só para Deus e mais ninguém. A própria Bíblia diz que Deus ele não dá a sua glória a outrem. A glória é somente para Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Salmo 48:1. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. O culto celebra quem Deus é e pelo que Ele faz, porque todas as coisas vêm dele. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, ou seja, Cristo é o centro do nosso culto, porque Ele é o único meio que nos conduz a Deus. Ele é a ponte, Ele é o centro da nossa vida. E é através dele que nós chegamos a Deus em adoração. Portanto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico, nunca para o homem. Jamais deve ser para o homem. E se fizer um culto assim, não é para Deus. Se o homem está no centro, Deus não recebe o culto. Isso é muito claro à luz da Bíblia. Se tirou Deus do centro, se tirou Cristo do centro e colocou o homem, esse culto pode ser para tudo, menos para Deus. Louvado seja o verdadeiro Deus da nossa vida. Cristo é a esfera, é o lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Isso aqui é demais. O nosso culto acontece em Cristo.
Cristo é o motivo, ele é a esfera, ele é o centro, Cristo é tudo. Nosso culto acontece em Cristo, porque nós estamos em Cristo. Isso aqui é fantástico. Cristo é a esfera ou o lugar onde o verdadeiro culto acontece. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É o eterno sumo sacerdote. Se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu real sentido. Se nas nossas reuniões Cristo não é o centro, se alguma coisa acontece que não é para a glória de Deus, o culto perde o seu sentido. Todo o nosso culto, do início ao fim, tem que ter como centro Jesus. Se Jesus não é glorificado, se ele não é o centro, o culto a Deus perde o seu sentido, ele perde o seu valor. Então, o primeiro grande propósito do culto, glorificar a Deus. Se Jesus é o centro, o culto é nele, por ele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando não se cultua a Deus, aqui falou que o propósito do culto é glorificar a Deus. Quando é que um culto não é para Deus? Quando não se glorifica a Deus, é óbvio. Então, o segundo tópico trata quando não se cultua a Deus. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios, afirmando que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. E olha que aqui Paulo está disciplinando, nós já falamos sobre isso, a forma como os irmãos estavam se conduzindo no momento da ceia, que era um momento memorável. Nem aquilo ali estava sendo culto para Deus. Era como se Paulo dissesse, o que vocês estão celebrando não é a ceia. Não era um culto o que eles estavam fazendo. Não daquela maneira. Infelizmente, há muitas reuniões envernizadas para se parecerem com culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus. Então Paulo aqui ele faz uma crítica aos irmãos que o que eles estavam fazendo era uma profanação. Eles não estavam cultuando a Deus e não era para ceiar em memória de Cristo, não era isso que eles estavam fazendo. Paulo inclusive os repreende que se eles tivessem fome, que eles comessem em casa, mas que não se comportasse de uma maneira tão desordenada, sem esperar um pelo outro, uma irreverência, sem nenhuma solenidade, uma falta de respeito. E aqui o comentarista ele é bastante preciso quando ele coloca que existem reuniões profanas que têm um verniz de parecer culto a Deus. Infelizmente, isso se tornou uma prática na atualidade. Quantos cultos que a gente vê, não precisa ter nem discernimento do Espírito, está na cara que o centro é o homem. Às vezes lê um texto bíblico, fala no nome de Jesus, só como um pretexto, mas o culto é para a estrela, o pastor, a esposa do pastor, ou o culto é para a própria denominação, para exibir o orgulho denominacional, o orgulho batista de ser, o orgulho pentecostal de ser, o orgulho metodista de ser, o orgulho presbiteriano de ser, seja lá qual for o orgulho. Isso não é para Deus, não é para Deus. Então não basta ter um verniz de reunião, um verniz de culto, quando Cristo não é o centro. Portanto, isso é muito perigoso. O culto ele tem que ser única e exclusivamente para Deus. Isso é bíblico, é necessário que nós vivamos essa realidade. Então, essas reuniões elas não glorificam a Deus.
E um outro propósito do culto, além de glorificar a Deus, um segundo propósito é que o culto é um momento de edificação da igreja, porque quando adoramos a Deus, nós estamos sendo edificados, enquanto corpo de Cristo. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. O verbo grego oikodomeo, ou oikodomeo, isso é um verbo grego, ele é traduzido como edificar. Então, esse verbo aqui, que traz o culto como um momento de edificação, ele ocorre 40 vezes esse verbo no Novo Testamento, enquanto substantivo, oikodome, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. Então, o sentido é de algo que está sendo construído, edificar uma construção. À medida que a igreja cultua a Deus, cumpre o objetivo principal do culto, que é glorificar a Deus, a igreja está sendo edificada no próprio Deus através de Cristo Jesus. Essa é a ideia. Eu glorifico a Deus e estou sendo edificado em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é algo que está ligado à ideia de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. A ideia, esse verbo, na ideia do edificar, do construir, da edificação, é usado muitas vezes nessa ideia de um culto a Deus. O fato mais claro de um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja. Está revelado um dos fatos que o culto traz edificação, é aquilo que está em Coríntios capítulo 14, quando fala dos dons, que tudo seja para edificação da igreja, para edificação do corpo de Cristo. Então, que está no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo 14 de Coríntios, 1 Coríntios, o apóstolo disciplina o uso dos dons na igreja, pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Assim, aquele que fala em língua na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. 1 Coríntios 14, verso 5. Todos os demais dons deveriam seguir o mesmo critério. Todos os dons na igreja. Os dons ministeriais, os dons espirituais, esses 9 propriamente dito, tudo deve ser feito, deve ser utilizado para a edificação da igreja, para que essa igreja edificada ela esteja no centro da vontade de Deus. Da mesma forma, os dons ministeriais, como acabei de dizer, deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Por fim, o último tópico, a liturgia do culto, a exposição da Bíblia. Faz parte da liturgia do culto a Deus. Isso aqui deve fazer parte de todo o culto verdadeiramente cristão. Aqui o comentarista ele coloca como sendo parte da liturgia do verdadeiro culto cristão a exposição da Bíblia. Ele coloca a exposição da Bíblia com adoração entusiástica e o lugar da adoração no culto pentecostal é um terceiro subtópico aqui que ele apresenta. Mas a liturgia do culto, principal elemento da liturgia, a exposição da Bíblia. Mesmo porque é na Bíblia que eu vou encontrar o padrão para louvor, para cântico, para adoração de modo geral. Todo padrão está na Bíblia. Então, a Bíblia é o carro-chefe do culto. Não se pode conceber um verdadeiro culto com todos os elementos que deve compor um culto. E aqui não estou falando de culto pentecostal, de culto batista. Não, é o culto a Deus. O modelo de culto a Deus é o modelo bíblico. É o que está na Bíblia, não é o que uma denominação elege como modelo, não é o que um teólogo define como modelo. O modelo do culto é o modelo bíblico. Então a Bíblia é o elemento, ela deve estar presente no culto e ela deve ser o instrumento, o manual de como
realizar um culto para Deus. Portanto, a exposição da Bíblia como parte do culto. Aqui está colocando a Bíblia como parte do momento do culto, mas a Bíblia não é só esse momento do culto. A Bíblia é o manual de instrução de como deve ser um culto. Culto esse que, inclusive, deve ter o ensinamento como prioridade. A exposição da Bíblia dentro da liturgia do culto. O movimento pentecostal tem firmado, não só o movimento pentecostal, eu não gosto dessas afirmações, quando diz o movimento batista, o movimento pentecostal, como se fosse exclusividade desses movimentos. Eu não sou adepto desse tipo de afirmação. Para mim a igreja é uma só, a igreja é de Cristo, tem as denominações batistas, pentecostais, etc., mas eu não gosto desse tipo de apresentação. Então aqui o comentarista diz que o movimento pentecostal tem firmado, eu diria, a igreja verdadeiramente cristã, ela tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. Isso é, a igreja de Cristo tem esse compromisso. Dessa forma, a igreja vê a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Ou seja, a conduta da igreja, o próprio culto da igreja tem que ser julgado à luz da Bíblia. Se estiver fora, está reprovado. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Muito interessante. Um momento para o louvor, para um testemunho, a depender da denominação, mas a palavra tem que ter a primazia. Infelizmente, em alguns lugares, a palavra quase não tem espaço, o que é uma pena, viu? Que é uma pena. Porque a igreja ela é doutrinada pela palavra de Deus. O cântico tem a sua importância, a oferta tem a sua importância, mas a Bíblia é a vida, é o que deve conduzir, como falei, é a teologia de Deus, é Jesus, depois a sua palavra, essa é a teologia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja local e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as escrituras têm no culto. Isso é que é muito interessante. É responsabilidade do líder zelar pela primazia das escrituras no culto. Louvado seja a Deus. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das escrituras a base do seu ministério. O ministério de Jesus era ensino. Havia curas, etc., mas a porcentagem maior do ministério de Jesus se resumia ao ensino da palavra, ao ensino, às boas novas da salvação que ele mesmo veio trazer. Então, o Senhor Jesus, o seu ministério, a base do seu ministério era um ensino, ensinava as escrituras, por exemplo, do Antigo Testamento, e trazia a palavra de Deus também, os seus ensinamentos, para a formação dos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina, instrução, a didaquê, como uma das necessidades da igreja. Então, instrução, ensino, Paulo coloca como uma das necessidades da igreja, quando Paulo vai aí disciplinar sobre a liturgia do culto aos coríntios. Encontramos esse mesmo apóstolo Paulo, juntamente com seu companheiro Barnabé, expondo e ensinando a palavra de Deus, Atos 15, verso 35. Da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo expondo as Escrituras, 1 Coríntios 18, verso 11. Ele passou um bom tempo ensinando naquela igreja. Segundo tópico,
na liturgia do culto, uma adoração entusiástica, ou seja, adorar a Deus com vida, com vigor, com entusiasmo. E aqui o entusiasmo, eu não quero limitar o entusiasmo aqui pentecostal, porque não deve se limitar a apenas isso, a experiência pentecostal. Eu gosto sempre de analisar que cada pessoa, a presença do Espírito Santo na vida das pessoas, cada pessoa reage de uma forma. É como você dá um presente para alguém, nem todo mundo tem a mesma reação. Tem pessoas que pulam, choram de alegria, tem outras que agem naturalmente, tem a sua forma, não que elas não sejam gratas, mas elas não são tão explosivas nas suas emoções, e nem por isso elas não estão gratas, ou no caso da experiência espiritual, elas não estão cheias de Deus. Eu acho meio perigoso medir o comportamento espiritual, o entusiasmo espiritual de alguém pelo seu temperamento, pelo seu espírito. O nosso espírito diz muito sobre o nosso estado emocional e não sobre o estado, o agir do Espírito de Deus na nossa vida. Então faça essa observação, porque daqui para frente a lição, como ela tem um cunho assim pentecostal, precisamente pentecostal, então ela sempre vai ter essa leitura do entusiasmo ligado à questão mesmo desse manifestar de uma alegria extravasante. Não que seja errado em hipótese nenhuma, não tenho nada contra, vivi dentro desse ambiente, quando eu tenho mesmo liberdade no espírito, eu glorifico a Deus, falo em línguas e não estou nem aí para quem está do meu lado. Mas eu só não quero confundir que essa adoração entusiástica ela seja confundida com barulho, com uma mera manifestação emocional. Isso eu não posso de forma alguma concordar. Não que a lição esteja necessariamente dizendo isso, mas em dado momento deixa transparecer. Bem, uma adoração entusiástica. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Então a adoração, aqui o comentarista fala que aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Só que a adoração aqui, ela não pode ser resumida a esse momento, está dando glória a Deus, de entusiasmo. A adoração é o culto todo, é adoração, do início ao fim. A gente não pode marcar um momento, isso aqui é adoração, isso aqui é louvor. Não, a adoração abrange tudo, louvor, cântico, oferta, serviço, tudo faz parte da adoração. A palavra salmo, aí mencionada por Paulo, usada nesse texto, traduz o grego salmo, é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos, que eram os salmos, né, do povo de Deus. É possível que o apóstolo aqui esteja se referindo aos salmos de Davi, isso segundo o comentarista, a gente não pode afirmar 100%. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica, como toda adoração é entusiástica. Isso porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito que se reuniam para adorar. Então aqui já deixa entender que esses cristãos cheios do Espírito, que reuniam para adorar, para os quais Paulo estava falando, era cristão bastante entusiasta, aí já dá aquela leve impressão da questão da zoada, do barulho, mas toda a igreja primitiva, não só a igreja de Corinto, toda a igreja de Deus era uma igreja cheia do Espírito, era uma igreja fundada pelo Espírito Santo. A igreja é uma obra do Espírito Santo, não só a igreja de Corinto, que tem esse destaque de uma igreja cheia de dons espirituais. Quer dizer que as outras não tinham o dom do Espírito, os dons, não tinha manifestação, não era uma obra do Espírito? É claro que sim, como é toda igreja verdadeira, seja qual for a denominação, desde que Cristo seja o centro, a palavra seja o norte dessas igrejas. Falando ainda da liturgia, o subtópico 3, o lugar da adoração no culto pentecostal. Aqui vai falar da adoração no culto pentecostal. Eu vou ler e pontuar o que eu achar necessário. Um grande teólogo pentecostal, William W.
Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. Aqui eu vejo uma visão bem limitada de adoração, como se a adoração fosse esse ato mais de uma efusão maior, de um dinamismo, de uma certa forma uma emoção mais acalorada. A adoração não é apenas isso. Adora a Deus dessa forma, sim, mas não é apenas isso. Lamento, mas a adoração não se resume a emoções ou a essas manifestações emocionais. Elas podem ser forma de adoração também, mas não se resume a isso. Então aqui, de acordo a William Menzies, esse teólogo pentecostal, a adoração nos pentecostais e entre pentecostais seria de que forma? De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas. Sim, o pentecostal ele geralmente é conhecido com esses cultos alegres, mas aqui uma alegria mesmo extravasar, ruidosa, da questão dos ruídos, dos barulhos. Isso é uma marca, vamos dizer assim, lá de Pentecostes mesmo. As multidões eram atraídas por falando de língua, aquele barulho como de muitas águas, e isso acompanhou e acompanha os pentecostais até a atualidade. Hoje não tanto quanto no passado, mas ainda acompanha muitos. Mas também não é só uma prioridade, não é só uma exclusividade dos pentecostais. Há muitos renovados também, e também cai no manto, como diz aí os neopentecostais. Mas essa sim é uma marca do movimento pentecostal, a questão do barulho, etc. Mas não podemos confundir o pentecostal no sentido do mover do Espírito necessariamente a essas manifestações. Na igreja primitiva tivemos essas manifestações, sim. Na história das igrejas pentecostais tivemos e temos essas formas de cultuar a Deus, sim. Mas isso não quer dizer que a adoração a Deus, a adoração a Deus seja apenas dessa forma. Essa é uma forma de adoração. Também não quer dizer que essa forma, ou que todos que agem dessa forma, de maneira eufórica, alegre, ruidosa, que esteja adorando a Deus. Não quer dizer. A gente vê em muitos lugares que só existe mesmo emoção, emocionalismo, barulho, umas risadas esquisitas, muito barulho e pouco poder de Deus, pouca ação do Espírito. Então deve-se ter muito cuidado para não confundir nossas emoções com o agir do Espírito Santo, que é coisa diferente, e que essa experiência com o Espírito Santo ela pode se manifestar de várias formas, a depender do espírito daquele que recebe o Espírito Santo, do espírito do homem, vamos dizer assim. Já que o espírito do profeta, do homem, é sujeito ao profeta, é sujeito ao homem. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes dentro do âmbito pentecostal, coletivo e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em voz alta, e não só da pentecostal, louvar a Deus em voz alta e exercitar os dons espirituais durante o culto. Então essa é uma marca dos pentecostais, mas não quer dizer que o levantar das mãos, que o exercitar os dons espirituais, o louvar a Deus em voz alta, seja uma prerrogativa, seja uma exclusividade dos pentecostais clássicos. Isso não quer dizer necessariamente, mas os pentecostais são destacados por esse modelo vibrante de adoração. Concluindo, nessa lição vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como um Deus é um Deus de ordem, então o culto
que se presta a ele também tem que ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida, como se estivesse num velório, sem vigor espiritual. A ordem do culto não pode matar a vida do culto. Seja ele pentecostal ou não, o culto tem que ser algo vivo. Ele pode ser morto, mesmo porque é para um Deus vivo e não um Deus morto. O culto deve ser um momento de celebração. O culto é uma celebração. É um momento de alegria, dinamizado pelo Espírito Santo. Desde que essa celebração, que essa alegria, que o dínamos dessa celebração, dessa alegria, seja o próprio Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos ter aprendido muito dessa lição e que nós possamos estar preocupados em apresentar a Deus um verdadeiro culto totalmente dirigido pelo seu Espírito. Culto reverente, um culto solene e um culto alegre. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você e a sua vida, você, querido pastor, pastora, obreiro, que você possa se certificar de como tem sido o culto que você e que a sua igreja, a igreja que não é sua, melhor dizendo, a igreja sob os seus cuidados tem prestado a Deus. Que Deus os abençoe. E você que ainda não teve um encontro com Cristo, permita que Cristo ele faça uma obra transformadora na sua vida. Tenha uma experiência com Deus. Provai e você verá que o Senhor é maravilhoso. Se meu amigo, meu querido aluno, você que está me ouvindo, ou quem sabe pela primeira vez me assistindo nesse vídeo, tenha uma experiência com Cristo. Não estou falando de experiência com a igreja. Ter um lugar para congregar é necessário, porque o homem é um ser gregário, ele precisa viver em sociedade. E a religião ainda é um lugar, dos lugares que temos para congregar, a religião ainda é o lugar mais saudável que existe. E se ela professar Cristo e ter a Bíblia como centro e como guia de fé e prática, melhor ainda. Portanto, procure uma igreja bíblica, seja qual for ela, mas que ela seja bíblica, e sirva a Cristo, entregue a sua vida a Cristo. Sua existência é curta, a nossa existência aqui ela é muito curta, que você saiba contar bem a sua existência, os seus dias, de modo que você alcance um coração sábio, acima de tudo, de modo que você possa voltar para Deus, que é de onde nós saímos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, a paz do Senhor, um forte abraço.